Debates sobre as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza dominam a cimeira da União Europeia em Bruxelas. Exército israelita faz breve incursão terrestre no norte da faixa de Gaza. A operação é vista como preparação para ofensiva em larga escala. Homem mata a tiro 18 pessoas no salão de bowling e num bar de Lewiston, no estado norte-americano do Maine, e está em fuga. Encontrar uma resposta comum para duas guerras em curso, a da Ucrânia e a entre Israel e o Hamas. Este é o desafio que se coloca à Cimeira da União Europeia, que começou quinta-feira em Bruxelas. Os 27 líderes procuram as palavras certas para permitir o acesso à ajuda humanitária na faixa de Gaza, sem prejuízo do direito de Israel à autodefesa. Fala-se de pausa, de corredor, de cessar-fogo, opções que têm diferentes impactos no terreno, no apoio às ações de Israel e no respaldo dos esforços da Organização das Nações Unidas. We must urgently call for a humanitarian pause. I would add, as Prime Minister of Spain, that I would like to see a ceasefire for humanitarian proposals. But if we don't have that conditions, at least a humanitarian pause in order to channel all the humanitarian aid that the Palestinian population needs. We mightn't use the exact same language as the United Nations uses, but I hope we will, as the European Union, call for a humanitarian ceasefire, a humanitarian pause. I'm not obsessed about what language we use. What we want is the killing and the violence to stop. A União Europeia não pode escurar outro conflito bem mais próximo do seu território. Os líderes prometem não baixar a guarda nos esforços para ajudar Kiev a combater a invasão russa. Immer noch sehen wir jeden Tag die russischen Bomben und Raketen auf die Ukraine fallen, den furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine mit all den Konsequenzen. Und das wird auch wieder eine große Rolle spielen bei unseren Beratungen. Europa steht in der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen und bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Integrität auf der Seite der Ukraine. Contudo, já há novo teste à unidade vindo da Eslováquia. Recém-eleito, o primeiro-ministro Robert Fico chegou a Bruxelas pouco depois de ter anunciado que deixará de enviar armas para a vizinha Ucrânia. A contribuição vai limitar-se à ajuda humanitária. Israel realizou na noite de quarta-feira uma incursão terrestre no norte da faixa de Gaza. Num vídeo partilhado pelo exército israelita, as imagens são descritas como um ataque direcionado com tanques a infraestruturas ligadas ao Hamas e a outros pontos estratégicos, como parte dos preparativos para as próximas fases do combate. As forças de defesa acrescentam ainda que os soldados já saíram da área e voltaram para o território israelita. Imagens de satélite mostram danos significativos resultantes dos bombardeamentos em várias áreas da faixa de Gaza. Já ao amanhecer, foram vistos pelo menos 2 foguetes sobre o enclave. Em Rafah, perto da fronteira com o Egito e por onde está a entrar ajuda humanitária para a região, o fumo após os ataques ainda emanava dos escombros. No hospital indonésio em Beit Lahia, os médicos não têm mãos a medir para atender os feridos após os ataques aéreos. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, em 24 horas terão morrido 750 pessoas. A Ucrânia avalia os danos após o último ataque russo à região de Khmelnytskyi, que foi atacada 4 vezes numa semana. 300 edifícios ficaram danificados na cidade de Slavuta, entre eles todas as instituições de ensino da cidade. O presidente ucraniano diz que o alvo era a central nuclear de Khmelnytskyi. Що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема і на території АЕС. Цей удар в напрямку АЕС – чергове нагадування для усіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Desesperados, os opositores de Putin pegam em armas na Ucrânia. Nos arredores de Kiev, treinam um recém-formado batalhão siberiano, composto por russos que vieram lutar pela Ucrânia. Я считаю, нужно ликвидировать путинскую диктатуру, ликвидировать ту систему, которая ведет к угнетению людей, к неравенству. А для этого нужна победа Украины.
Esta não é a única unidade russa que luta pela Ucrânia. Na primavera passada, 2 outros batalhões ganharam destaque: o Corpo de Voluntários Russos e a Legião da Liberdade da Rússia. O novo primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, anunciou esta quinta-feira o fim do fornecimento de armas à vizinha Ucrânia. O apoio da Eslováquia passará a ser apenas da ordem da ajuda humanitária e civil. Budete počuť zo slovenskej vlády, zo slovenských ministerstiev suverénny slovenský hlas. Budete vidieť vykonávanie suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. O anúncio surge um dia depois de Fico ser nomeado chefe de um governo de coligação que inclui um partido de extrema-direita pró-Rússia. Ursula von der Leyen descreveu as seguintes palavras: necessitamos de uma Eslováquia forte, sobretudo no apoio à Ucrânia, para construir uma economia europeia competitiva e para fortalecer a segurança europeia. Para Robert Fico, a União Europeia deveria passar do estatuto de fornecedora de armas para artesã da paz, acrescentando que a melhor solução para Kiev seria a de parar imediatamente as operações militares. A Hungria vai continuar a cooperar com a Rússia em matéria energética, apesar dos bloqueios europeus impostos ao petróleo e gás russos. Foi o responsável diplomático húngaro Péter Szijjártó quem o declarou numa cimeira na Bielorrússia, revelando até o que considera a receita do sucesso: tecnologia ocidental e combustíveis fósseis acessíveis. From where you buy energy has nothing to do with politics and it's not a political statement. This is a matter of physical reality. And since the obligation and responsibility of the Hungarian government is to guarantee the safe supply of energy of the country, and since it is physically excluded without the Russian sources, we will continue to cooperate in a pragmatic way with Russia, as many others do, but they don't speak about it. Já o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán afirmou em Bruxelas que Budapeste tem orgulho em manter aberta a comunicação com Moscovo. Orbán defende que esta é a estratégia mais eficiente para tentar alcançar a paz. As autoridades belgas detiveram um tunisino de 44 anos por alegada cumplicidade com o autor do atentado cometido em Bruxelas no passado dia 16. O homem foi acusado de homicídio em contexto terrorista e é suspeito de ter fornecido a arma utilizada pelo atacante, da mesma nacionalidade, para matar 2 cidadãos suecos. O homicida foi abatido pela polícia no dia a seguir ao ataque, que decorreu à margem de um jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia. As principais taxas de juro não vão subir, foi a decisão que o Banco Central Europeu tomou esta quinta-feira após um movimento ascendente que começou em julho do ano passado. A taxa de remuneração de depósitos, que serve de referência à atribuição de crédito na zona euro, mantém-se nos 4%. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of the medium-term inflation outlook. Inflation is still expected to stay too high for too long and domestic price pressures remain strong. Esta medida dará alguma margem para repensar políticas monetárias numa altura em que a inflação ensombra a zona euro e os conflitos geopolíticos ameaçam agravar as faturas energéticas. A polícia do estado do Maine, nos Estados Unidos, está à procura de um homem que, ao final da tarde de quarta-feira, matou a tiro pelo menos 18 pessoas num ataque a 2 tempos com uma espingarda semiautomática. O suspeito foi identificado como um militar na reserva, sem experiência de combate, mas está armado e é perigoso. That approximately 6:56 this evening, a couple of shooting incidents occurred here with multiple casualties in the city of Lewiston. And police are currently searching for a Robert R. Card. Card is considered armed and dangerous.
Com a polícia ainda à procura do suspeito pelos tiroteios num salão de bowling e num bar de Lewiston, o presidente dos Estados Unidos mandou colocar as bandeiras a meia haste. Joe Biden reiterou o aviso às autoridades para que os residentes na zona do tiroteio se mantenham em casa e pediu ao Partido Republicano para permitir passar uma lei que limita a posse e o uso de armas de assalto. O furacão Otis atingiu a costa sudoeste do México pelas 4 horas da manhã locais, como uma tempestade de nível 5. Eram 11 horas da manhã desta quinta-feira em Lisboa. A intempérie tocou terra, com ventos a rondar os 300 km/h, provocando pelo menos 27 mortos e deixando ainda 4 pessoas incontactáveis, todas elementos da Marinha Mexicana. O Otis afetou sobretudo a região de Acapulco. Pues ahorita viéndolo, Acapulco quedó en desastre total. No es nada de lo que era antes. El parque quedó totalmente deshecho, los edificios, todas las calles. No. Yo describiría Acapulco como ahorita como un desastre total. La casa está bien descubierta. Bien descubierta. Le voló su techo. Toda la casa. Pérdida total. Pérdida total. Sí, mis colchones, mis papeles de mis hijos, de mis nietos, todo. Mais de 1000 operacionais da Guarda Nacional Mexicana foram mobilizados para a região e o presidente do México, Manuel López Obrador, colocou em marcha um plano de ajuda para a população afetada pelo furacão Otis, que assolou o estado de Guerrero, sobretudo Acapulco, onde se registram os maiores danos. Graças à inteligência artificial, os Beatles vão lançar uma nova música em novembro. Chama-se Now and Then e trata-se de uma canção inédita gravada por John Lennon nos anos 70. Mas só agora foi possível recompô-la através da tecnologia, uma vez que a voz do cantor não era perceptível com nitidez. Ou seja, 53 anos após o fim do lendário grupo, foi possível descobrir ainda novos trabalhos em conjunto de Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.